Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa só para vocês, e é algo que eu já falei aqui outras vezes. É que o grande empreendedor, o empreendedor que tem sucesso, é aquele que acredita em si mesmo. Porque todos os empreendedores que passaram aqui para contar uma história de sucesso, eu percebi que eles, antes de tudo, antes de mais nada, eles acreditam em si mesmo. Eles tiveram uma ideia e pegaram essa ideia e transformaram numa realidade que, ao ser concretizada, beneficia outras pessoas. O grande empreendedor, tudo que ele faz, tudo que ele concretiza, é principalmente para revelar e beneficiar o que é bom para outras pessoas. Eu estou recebendo aqui a doutora Denise Machado. Ela é odontóloga, mas ela é uma odontóloga empreendedora e que teve uma sacada fantástica. Ela criou um programa de odontologia familiar. Então ela saiu do quadrado, entendeu? Tornou-se um ponto fora da curva e, graças a Deus, está dando certo, está beneficiando muita gente. Ela vem aqui contar uma história de sucesso, gente, que tem a ver com o atendimento familiar de um programa que beneficia pessoas que precisam de assistência odontológica na boca. A boca é o centro do universo dela, profissional. Entenderam? E eu quero que vocês fiquem com a gente, porque eu escrevi aqui no card de divulgação da vinda da doutora Denise aqui, que é a seguinte, eu escrevi o seguinte: projeto de atendimento familiar para pacientes acamados ou impossibilitados de locomoção. Pensa uma coisa aí, pensa uma coisa. Agora, você deve ter alguém na família ou conhecer alguém que por algum motivo, até mesmo de idade, não pode sair de casa com tanta facilidade para se deslocar para o hospital, para o consultório do dentista, para o banco e etc. Eu conheço gente assim, entenderam? E ela teve uma sacada para facilitar, para levar uma comodidade, uma segurança para quem precisa do atendimento odontológico nas suas casas. Ela é uma empreendedora que crê em si mesma, criou algo que está beneficiando muita gente, e ela está aqui porque eu achei que você precisa saber, se você não sabe, e você vai ficar sabendo a partir de agora. Doutora Denise, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, que bom revê-la, que bom, mas que bom mesmo a gente poder falar sobre uma história de sucesso, que tantas pessoas precisam ouvir histórias de sucesso para começarem a desenhar uma história de sucesso na vida delas. Seja bem-vinda. Obrigada, Humberto, o prazer é meu. Queria agradecer imensamente a você pelo convite, a oportunidade de realmente mostrar para as pessoas um serviço que eu sempre digo assim, um serviço que a gente tem muito orgulho, porque ele transforma a vida das pessoas, não só do paciente, mas da família em torno. Porque é muito angustiante, você ter um familiar, às vezes com dor, às vezes com dificuldade de alimentar, às vezes com dificuldade de deglutir, por um problema bucal e sem ter como levar essa pessoa até o consultório. A gente tem a clínica, mas a gente precisava levar esse serviço a essas pessoas que não têm como ir até nós. Doutora, a clínica é a Bem Viver Odonto, não é? É o espaço Bem Viver Odonto. É o espaço físico. Isso. E a partir daí houve a implementação desse programa. Exatamente. A gente sempre teve um consultório que eu chamo de tradicional, né? O Sim, fixo. Claro. Só que a gente começou a perceber essa necessidade. Eu tive uma situação pessoal com a minha mãe e a partir dela ela foi a minha inspiração para que eu e o meu irmão é dentista também, o Dr. Sérgio, muita gente aí conhece, Sérgio Machado, e a gente tinha essa situação, 2 filhos dentistas e minha mãe com dificuldade, porque ela tinha muito medo de cair novamente, então virou para ela um pesadelo, uma coisa que para ela era um prazer ir ao dentista, virou um pesadelo. Igual ela, a gente começou a perceber que teriam outras pessoas.
E assim, numa necessidade minha pessoal, eu parei para estudar o mercado, verificar o equipamento que desse essa autonomia. Então são equipamentos portáteis. Foi uma sacada, não é, doutora? De repente você teve uma sacada baseada no problema. Eu falei, não pode ser um problema que seja só nosso. Sim. Né? E aí a dificuldade no início foi descobrir um equipamento que tivesse a autonomia de um consultório, mas que também tivesse todas as certificações de vigilância sanitária. Então, assim, a gente começou todo um processo para não ser, Humberto, a nossa grande preocupação, e no início a gente teve muito isso, das pessoas pensarem que era algo improvisado. Né? Por ser, como é que leva um consultório na casa do paciente? Né? Então, assim, será que eles... O que é isso? Muita gente achava que... são perguntas naturais, né, doutora? Claro, que vocês precisavam responder com fatos, exatamente. Com ação. E assim, então a gente realmente buscou um equipamento que tivesse autonomia, um equipamento que a gente pudesse fazer. Hoje a gente consegue fazer, com exceção, por exemplo, do implante e de uma grande cirurgia, aí por conta, inclusive, de todo o cuidado, todos os procedimentos de odontologia a gente consegue fazer na casa do paciente. Por exemplo, agora em fevereiro, que já estamos em fevereiro, a partir depois aí do carnaval, nós vamos estar lançando um novo serviço que é o tratamento de canal em casa. Quer dizer, o programa está evoluindo, né? Exato. A gente está crescendo legal. A cada... Sim, porque a gente tem que estar... Você vai vendo as necessidades, nós vamos buscando soluções para atender aquele paciente. Doutora Denise, me diga uma coisa. Hoje em dia, as pessoas... É natural isso, né? Estão muito preocupadas, até por uma questão de vaidade, com essa questão estética bucal, inclusive. Tem agora uns dentes que são mais brancos do que a neve do Alasca. Você olha para a boca da pessoa e diz, égua da boca, toda branca, toda linda. Agora, me diga uma coisa, qual é a diferença entre a odontologia estética e a sistêmica? O que é isso? O que é o sistema que a senhora está fazendo? Mas a senhora também faz a estética, quer dizer, porque o que a gente está acostumado hoje, a gente vai em consultórios, que é um luxo só. Você olha lá e diz, uau, equipamentos de ponta, tudo isso e aquilo. O que é a odontologia sistêmica e a estética? Qual é a diferença, doutora? Na verdade, Humberto, a odontologia sistêmica é uma odontologia que sabe a inter-relação, ou seja, o paciente é atendido de uma forma integral. Porque existem estudos hoje, nos últimos 10, 15 anos, comprovando que a boca e o corpo têm uma relação muito íntima. Se, na verdade, assim, a boca é a porta de entrada para praticamente tudo, de bom e de ruim. Né? Então, assim, por exemplo, hoje se sabe que um paciente descompensado na sua diabetes, que às vezes aí fala, mas eu não estou entendendo, eu uso minha insulina regularmente, eu faço minha dieta regularmente e a minha glicemia não baixa. Muitas vezes ele está com uma inflamação na boca, principalmente na parte de gengiva, de periodonto. E totalmente assintomática, talvez. Não está sentindo nada. Porque a pessoa, na verdade, igual eu falo assim, criou-se essa coisa de que a odontologia não tem muita coisa com saúde, mas sim com estética. Olha só, a realidade atual é essa, né? Exato, mas assim, a gente faz também, até porque a gente tem um entendimento seguinte, o que é o conceito de saúde? É bem-estar físico, mental e social. Sim. Então a autoestima, vinda da estética, ela impacta na saúde também. Então olhando, que a gente sempre busca, nós somos profissionais de saúde. E a estética, impactando na saúde, a gente realiza também. Hoje no espaço, a gente tem todas as especialidades, só que assim, com o domiciliar, a gente buscou um outro perfil de paciente. Aí trabalhamos muito esse enfoque sistêmico. Então a estética entra até nesse caráter sistêmico, de a pessoa se sentir bem. Sim, mas o nosso foco maior é realmente a odontologia sistêmica, que é a relação entre saúde da boca e a saúde do corpo, a saúde geral. Então, sempre buscando, por exemplo, alguma medicação que às vezes a pessoa... Só para você ter uma ideia, Humberto, por exemplo, hoje, o famoso Ozempic aí, que todo mundo usa, continuando na linha da estética, né, para emagrecer. A medicação que a gente tem aí, que a pessoa está tomando para emagrecer. Para emagrecer? Ela acaba causando muita diminuição de saliva. E a gente, naturalmente, com o passar dos anos, a saliva diminui, né? Exato. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter perda de tudo, né? Perda de massa muscular,
perda de... Eu endosso isso, é verdade. Então, assim, e a saliva, na verdade, as pessoas não dão muita importância para ela, mas ela é praticamente o exame de sangue da nossa boca. Qual é a importância, doutora, do salivar saudável, quer dizer, do salivar que está equilibrado? A saliva equilibrada, ela mantém o pH da boca, então, ou seja, ele não pode ser nem ácido, porque o pH ácido ele vai causar muito mais cáries, mas também, muitas vezes, refluxo, outros problemas sistêmicos, que aí entra sempre essa pegada que a gente tem de entender. A saliva mais alcalina, ela provoca o mau hálito, é tão temeroso pelas pessoas, que causam, e assim, é uma outra atividade que a gente também trabalha lá. Então a saliva tem um pH? É ela que controla o pH da boca. Olha só. Não só, também, o que acontece? Ela acaba também participando do processo de cicatrização. Então, por exemplo, a pessoa às vezes machuca com a escovação. Se ele tem uma boa saliva, ela cicatriza normalmente. Quer dizer, a própria saliva atua na cicatrização. Exatamente. A saliva, ela tem vários... na imunidade, ela melhora a imunidade. É porque as pessoas acabam, se não... A gente até brinca uma coisa, por exemplo, a gente faz no consultório um exame chamado cialometria e faz também no dentista em casa, tá? Todos os serviços que eu estou falando aqui, a gente faz em ambos os trabalhos. Através dela, a gente consegue saber qualidade e quantidade de saliva e tratar para que a pessoa tenha qualidade de vida. Olha. Porque assim, quando a gente fala do transformar vidas, é exatamente isso. É dar para a pessoa, independente da sua idade, da sua condição de vida, bem-estar. Eu acho que as pessoas hoje viver é uma coisa que a gente precisa viver e viver com qualidade. Não dá para passar pela vida, né? Porque assim, se você tem uma boa saúde, você alimenta melhor, você tem uma mastigação melhor, você tem uma digestão melhor, uma absorção de nutrientes melhor. Então assim, a boca, ela na verdade é um órgão extremamente importante, que as pessoas acabam às vezes negligenciando. E que vai ver através justamente dessa assistência que o odontólogo dá ao paciente através da boca, muita coisa pode ser detectada ali, quer dizer, externamente. Quer dizer, o odontólogo pode ver algum problema que possa até ter uma conotação interna. É isso, doutor? Exatamente. Pra você ter uma ideia, Humberto, os primeiros indícios de diabetes acontecem na boca. Na boca. E se você tem um dentista muito bem treinado para isso, porque isso exige qualificação, não é uma coisa... Porque assim, infelizmente, a graduação, ela faz o básico, né? Ela te ensina o básico. A gente até brinca assim, se você quer se aprofundar, você vai ter que estar estudando, se especializando, enfim. E doutora, tem um outro detalhe, já tivemos aqui especialista que falou sobre o câncer bucal, que tem muita gente que desenvolve até pelo uso como é que se chama? Por muitos anos as pessoas usando uma dentadura de uma forma incorreta e pode desenvolver um câncer bucal, não é isso? Exatamente. Inclusive o doutor Sérgio, ele está no SECOM há mais de 30 anos, né? E assim, até isso, Humberto, por exemplo, a avaliação clínica inicial não é uma avaliação só de dente. A gente lá avalia cabeça, pescoço, porque o câncer de boca, ele é um câncer assintomático. Infelizmente, geralmente as pessoas buscam um profissional de saúde quando sente uma coisa chamada dor. Infelizmente, o câncer de boca, ele só começa a dar sintomas na sua fase avançada. E quando vem a dor, a coisa não está boa, né, doutor? E geralmente, aí vamos imaginar assim, não desmerecendo nenhum outro tipo de câncer, né? Mas, por exemplo, tem um câncer de mama, coloca uma prótese mamária. Mas se você tem um câncer de língua e precisa tirar a língua, eu não tenho como pôr mais nada. Entendeu? Então, assim... E esses cânceres têm uma certa frequência, não é, doutor? A partir dos 40 anos, e principalmente, por exemplo, fumante, pessoas que... Outro detalhe também, assim, além do fumante, que também é uma coisa preocupante, por exemplo, o nosso homem do interior, o agricultor, ele não usa um chapéu, ele não usa um protetor labial. Sim. Então é muito comum nessas pessoas o câncer de lábio, por exemplo. É mesmo, e que aparece como, às vezes, uma manchinha que ele acha assim, não, queimei e não dá importância, e aquilo não dói, e aquilo vai evoluindo,
E também aquela coisa, igual eu disse, infelizmente o câncer bucal ele só é detectado quando a pessoa busca o atendimento e geralmente ele está nessa fase extremamente avançada, onde o índice de óbito é extremamente alto. Doutora Denise, quando essas pessoas que estão nos vendo agora, eu imagino elas devem estar questionando isso, quando é que uma pessoa deve imediatamente, tipo assim, amanhã de manhã, à noite ele vê alguma coisa errada, alguma coisa que não estava ali na sua boca? Quais são os sinais assim comuns que a senhora pode dizer para as pessoas de algo nas nossas bocas? Porque às vezes, eu mesmo já tive isso, umas bolhazinhas que de repente apareceram, me incomodaram e depois foi embora, entendeu? Já vi pessoas, por exemplo, como a senhora está dizendo, com uma manchinha no lábio aqui, pessoas que eu via no dia a dia, e que depois ela some, daqui a pouco ela volta. Existem sintomas como esse de que alguma coisa ele tem que amanhã de manhã ir lá no odontólogo, no dentista e dizer, ei, estou com uma negócio da afta e tudo mais, gente que vive com afta, e pode ser sintoma de algo mais grave, doutora? Na verdade, Humberto, por exemplo, vamos falar um pouquinho da afta e depois eu te respondo a afta é bem primeira. comum, né, doutor? A afta normalmente ela é vinculada ao quê? A um pH ácido. Lembra que eu falei do pH da saliva? Sim. Então, assim, ela causa um incômodo muito grande. Só que o que acontece? A afta, entre 7 e 15 dias, ela cicatriza. A própria saliva cicatriza. E ela some, né? E ela some. Agora, óbvio que assim, não é uma coisa que porque some, que não precisa ser avaliada pelo profissional dentista. Sim. Porque ela tem que avaliar exatamente assim, qual que está sendo a causa? É uma alimentação equivocada? É uma saliva que já está mais ácida? Uma saliva que está em menor quantidade? Enfim, tem que saber. A afta ela é uma alteração que precisa ser diagnosticada e tratada. Olha. Com relação à questão de quando buscar, a gente sempre pede o seguinte, assim, do mesmo jeito que as mulheres fazem o exame de mama, os homens têm um cuidado todo com a próstata, a gente precisa passar a ter um que a gente chama de autoexame bucal, que é chegar diante do espelho e verificar como é que está seu lábio, tem algum carocinho, tem alguma mancha diferente. Pouca gente faz isso, doutor. Quase ninguém faz, Roberto, infelizmente. Porque o que faz? Geralmente, como é que as pessoas escovam os dentes? Às vezes nem olha no espelho, ali no chuveiro mesmo. Sim, eu sempre brinco assim, ó, quanto tempo você demora para tomar banho? A pessoa diz, 20 minutos, meia hora. E para escovar os dentes? 1 segundo. E quanta gente escova a língua? Não, a escovação da língua, ela é necessária, desde que tenha a técnica correta. É mesmo? Por quê? Porque a gente tem uma formação de biofilme na língua, que são bactérias, descamação de células, e ela é uma das causas também tanto da litose, quanto às vezes de alteração de hálito, de paladar, desculpa. A língua. As pessoas às vezes sentem... As papilas gustativas estão aqui, né, do lado dela, não é isso? E aí, se a pessoa começa a ter esse acúmulo de biofilme, ela começa a não sentir mais gosto. Então, por que por ela exemplo... muda de cor? Por isso que ela muda de cor? Olha... E as papilas, elas começam com a idade, eu não falei que a gente vai perdendo muita coisa, as papilas também, por isso que geralmente a pessoa aí com seus 80, 90 anos tem muita queixa de boca amarga, porque as papilas que sentem o gosto doce, salgado, azedo, elas vão se retraindo pela própria escovação equivocada. As pessoas pensam, Humberto, que limpar é força, e na verdade é técnica. Então, por isso, não é força, é técnica. A escovação de dente, a limpeza da língua, a higienização da boca de um modo geral é técnica. E quantas vezes eu devo escovar os dentes por dia? 3 a 4 vezes por dia. Tipo assim, depois de cada refeição, a pessoa, se puder, tem que fazer isso? Não digo a cada refeição, mas as refeições principais. Ou seja, ao acordar é muito importante que você faça a raspagem da língua. Porque durante a noite a gente tem uma diminuição da produção de saliva e a gente aqui em Manaus, principalmente que dorme no ar-condicionado, no ventilador, resseca mais ainda. Sim. Então você está com a boca extremamente seca e com mais propensão das bactérias, porque na boca, Humberto, a gente tem 700 espécies de bactérias, que é a flora bucal. 700 mas bactérias do bem.
Elas do bem. estão ali para cuidar, do mesmo jeito que a gente tem a flora intestinal, que é mais comum as pessoas conhecerem, nós temos a flora bucal. A flora, eu nunca ouvi falar. Que é a microbiota bucal. Eu nunca ouvi, é a primeira vez que alguém me diz a flora bucal. É a Só primeira que vez que eu me lembre. O que acaba acontecendo? Qualquer alteração na boca, essas bactérias têm o entendimento de que tem algo errado e que elas precisam fazer uma defesa. E aí eu brinco que elas se tornam do mal. É mais ou menos como a questão, por exemplo, na flora intestinal. Quando você come algo estragado, o que acontece? A flora manifesta e te dá uma diarreia. Exato. Na boca isso não acontece. Na boca vai dar o quê? Vai dar uma litose, vai dar uma afta. Quer dizer, vai dar se de repente, doutora Denise, aumentar o mau hálito da pessoa, é sinal de alerta, sinal amarelo aí. É isso? Isso mesmo. Infelizmente, Humberto, a questão da litose é outro tema assim, que dava pra gente fazer uma outra entrevista aqui. Porque é o seguinte, assim, o que acaba acontecendo? Ele não é, ele na verdade ele é um sinal e um sintoma que tem alguma coisa em desequilíbrio no corpo. E que necessariamente, 90%... É como a febre, né? Exatamente. E a dor de cabeça, não é, doutor? É sinal de que tem alguma coisa desequilibrada no corpo? É o grito que o organismo está dando. Não é isso? 90% das halitoses tem origem na boca, mas os outros 10%, muita gente fala que a litose é estômago, o pobre ganha uma fama que não é dele. Olha só, e é na boca. 90% está na boca, em torno de 8% vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, mas aí entra renal, intestinal, que a gente tem uma litose chamada sistêmica. Então, assim, é muito importante que as pessoas comecem a dar um pouco mais de atenção para aquilo que está sentindo. Entendi. Para que a gente possa tratar no momento em que aquilo... Porque, por exemplo, essa questão de halitose. Eu atendo alguns pacientes, principalmente mais jovens, que tentaram, inclusive, suicídio por conta disso. Puxa vida, por causa do mau hálito? Por sofrer bullying. Sim. Entendeu? Deixa de estudar. E a fonte está aqui. A fonte e tá não aí, no estômago. E precisa ser tratada. Quantas vezes todos os especialistas da medicina que passaram por aqui disseram, por exemplo, a doutora Mônica Bandeira de Mello, lá da FCECOM, esteve aqui, disse Humberto, o grande lance para as mulheres, e muitas mulheres não fazem isso, é o exame preventivo. Humberto, eu estou aqui pedindo, ela pediu aqui, né, por causa do câncer do colo, do útero. Me diga uma coisa, quantas vezes as pessoas devem, por ano, irem ao dentista? Não está sentindo nada. E ela disse, Humberto, é quando não está sentindo nada que a gente tem que ir. Por exemplo, e deu uma sugestão que eu achei fantástica. No dia do teu aniversário, te dá de presente, Humberto, ir lá no dentista para ver tua próstata. No dia do teu aniversário, vai lá no dentista, no urologista. E o que acontece? A senhora recomenda que a gente vá no dentista regularmente quantas vezes por ano, doutora? O ideal é ir pelo menos de 6 em 6 meses. Obviamente, assim, o paciente que não tenha nenhuma alteração. O paciente que tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, artrite, o ideal é ele ir de 3 em 3 e o próprio dentista vai definindo aí qual é, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de controle de risco, Humberto. Que é, por exemplo, assim, igual eu falei, a gente faz todos esses exames, então a gente consegue saber, por exemplo, esse paciente ele tem mais risco para qual doença? E a partir daí a gente vai aquela história de cada organismo é um organismo. Exato. Não existe receita de bolo na saúde. É tudo muito individual. Então, assim, aí a gente começa a ir definindo. Vai chegar um momento que tem pessoas que podem ir uma vez ao ano. Mas essa frequência, só o profissional vai poder, em conjunto com ele, dizendo. Faça um alerta, doutora, que já foi feito, esse alerta já foi feito aqui. Essa questão do HPV, até pela boca, é transmitido o HPV, né? E que é terrível isso, oral, né? Devido ao sexo oral. Então, é transmitido num beijo, não é isso, doutora? É isso mesmo. E pela boca. Quer dizer, o HPV, o vírus está aqui na boca do camarada e ele passa para outra pessoa. Chegando aí o carnaval, a gente sempre brinca isso, né? Por exemplo, o pessoal sai beijando aí boca que não está vendo. Todo mundo, aí não tem ideia do que tem por aí. Doutora Denise, fale desse projeto, desse atendimento domiciliar. Como é que as pessoas podem entrar em contato para dizer, doutora Denise, me fala, porque eu tenho alguém aqui em casa que precisa...
ter essa comodidade da senhora vir aqui com o equipamento e a senhora atende emergencialmente, tudo, não é, doutor? Como é que é esse programa domiciliar, doutora? Na verdade, Humberto, assim, a gente trabalha sempre com agendamento, por quê? Porque tem toda uma logística de preparo, porque assim, diferente do consultório, que você tem lá todo o material já à mão, a gente tem que levar tudo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar na casa, né? Então não dá para chegar lá e dizer, olha, não dá para fazer isso porque eu deixei o instrumental lá no consultório. E aí, exatamente por conta desse cuidado que a gente tem com a questão, por exemplo, da esterilização, da biossegurança do paciente, e que é a nossa segurança também, a gente só trabalha com agendamento. Okay. Então, o paciente faz um contato com a gente e a gente, na verdade, nesse contato também tem uma ideia da real situação do paciente, por exemplo, sua doença, a patologia. E muitas vezes também já está falando muito do paciente doente, né? Mas a gente atende também, por exemplo, aquele executivo que está sem tempo para ir, enfim. Aquela pessoa que tem fobia, tem gente que tem medo do dentista e ficar na recepção esperando já desanima, já é mais um transtorno, né? Então, assim, ele também serve para essa pessoa. Por exemplo, a gente tem na equipe, por exemplo, a doutora Simone, que é especialista na área de pacientes especiais. Então, por exemplo, crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. A própria criança hiperativa, que assim, vai para uma recepção, ela acaba se agitando, aí acaba dificultando o atendimento, levando isso para o ambiente dela, e torna o atendimento odontológico mais acessível, mais agradável para a mãe, para a criança, para todo mundo. Então, assim, a gente atende todas a gente fala todas as fases de ciclos da vida. Lindamente. Então, assim, é fazer um contato. Qual é o telefone? Vamos lá. Vamos lá. O telefone, endereço eletrônico, tudo para a gente divulgar isso agora. É o 98217-3117. 9982 17 3117. E o 99116 2052. Bora dizer de novo esse número é importante. 98217 30. Opa, agora eu agora aqui, ó. Vamos lá. 98217 3117 e o 99116 2052. E temos também o nosso Instagram, né, através do direct, né, sim. que é o meu próprio, que é o @Denise Dentista em Casa, e o do espaço @Denise Dentista em Casa. Ok. E o @bemviverodonto.am. @bemviverodonto.am. E esse é um atendimento que vocês estão sempre, como os escoteiros estão sempre em alerta para atender os pacientes assim, em domicílio, não é? A gente tem uma grande satisfação nisso, assim, a gente são 10 anos, nós estamos fazendo agora 11 anos, fizemos 10 anos em outubro do Dentista em Casa, e assim, são muitas histórias e muitas transformações de vida mesmo, assim, que chega pra gente dá uma satisfação imensa, assim, a gente ir para um atendimento onde a família depois manda uma foto e diz, mamãe está chupando a uva que ela tanto gosta e que fazia anos que não conseguia. Olha só. Agora, isso ou é outra foi, coisa, papai, né, foi para churrascaria, que era o que ele mais estava sonhando, enfim. Pronto. Então, assim... Doutora, esse, eu imagino, agora eu vou falar como idoso, né? A condição de idoso, isso tem levado, aposto que o programa tem levado muito conforto, muita autoestima, muitos momentos desejados, principalmente pelos idosos, né, que precisam muito desse tipo de assistência, não é isso, doutora? E o programa está aí pronto para esse atendimento. Na verdade, a gente cuida, assim, como eu falei, né, o programa surgiu pela minha mãe. Claro, então, cada atendimento que a gente está fazendo ali... A inspiração veio dela. Cada atendimento que a gente faz, Humberto, é como se a gente estivesse atendendo a nossa própria mãe, o nosso próprio pai, o nosso avô, nossa avó. Claro. Eu sempre falo isso assim, é diferente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Denise, como é que é esse atendimento? Eu digo, não tem como explicar, só fazendo. É isso mesmo. Eu quero agradecer. Olha, doutora, você trouxe alguém aqui que eu ganhei um dia em revê-lo. Olha ele aqui,
essa figura maravilhosa aqui. E ele participa também do programa, ou não? Na verdade, o Eu quero saber. Ele é o carro-chefe do programa. Eu desconfiei, doutor Sérgio, eu desconfiei. E ele, eu estou aqui, sabe, ele é uma figura, ele faz parte da história da minha vida, tá? E ele está aqui, há muitos anos eu não o revia, e estou muito feliz que ele veio. E eu vou perguntar, e vocês precisam saber disso, qual foi a nota que ele deu para a conversa que eu tive com a doutora Denise. Ele está aqui, entendeu? Ele nem pisca, só me patrulhando ali. Ele é meu ibope, entendeu? Foi um prazer revê-lo, querido, imensamente. E parabéns pelo programa, tá? Parabéns por esse programa maravilhoso. Doutora, foi um prazer revê-lo. Humberto, tem espaço ainda? Claro, esse espaço é seu. E assim, a gente, agora em 2023, final de 2023, até com base nesses 10 anos nossos de atividade, a gente criou uma associação. Sim, olha. Uma entidade do terceiro setor, exatamente por quê? Para que a gente possa fazer parcerias com outras associações. Então a gente tem aí a Braz, tem a AMA, tem tanta associação aí que tem os pacientes com perfil para o programa. E também, e principalmente, assim, para que a gente possa buscar parcerias também com empresas de lucro real. Porque, como entidade do terceiro setor, essas empresas podem fazer uso do incentivo fiscal, da renúncia fiscal, e poder proporcionar isso aos seus colaboradores, familiares, e até a própria comunidade em torno, né? Enfim, na questão da responsabilidade social das empresas, de forma que não precisa tirar dinheiro da parte administrativa, sim de uma renúncia fiscal legal que o governo permite, enfim. Então, assim, eu queria deixar também o nosso contato à disposição para quem tivesse interesse em estar nessa parceria, em ouvir uma... estabelecer já um envolvimento empresarial. Exatamente. Dizer, em termos de empresa. Porque é uma forma que a gente tem também de levar esse serviço a mais pessoas. Claro. Que eu fiquei encantado por isso. Tudo que foi dito aqui nessa minha conversa com ela, eu fiquei muito encantado. Eu espero também e desejo que você venha, a partir dessa informação, da entrega dessas revelações, que você também fique encantado como eu e se sinta, né, conhecedor agora de algo que significa mais segurança em termos da sua saúde para você, para mim e para todos. Doutora, muito obrigado por ter... Muito obrigada a você, Humberto. Foi um prazer grande prazer te ver que e um bom. prazer poder levar aí para mais Estou pessoas. agradecendo a Deus por eu continuar ainda entrevistando as pessoas, porque, olha, não fosse por isso, eu não teria revisto essa pessoa tão importante para o setor da medicina no estado do Amazonas. Ei, fez o meu dia, tá? Obrigado. Fez o meu dia. Minha gente, até a próxima. E tudo de bom para vocês. Seu processo, vem? Passou? Isso aqui é de muitos anos, né? De muito tempo, muitos anos mesmo. Então ele é familiar. A gente se sente confortável de trazer, principalmente no início, você fazer amizade. E hoje o dentista entrar na casa de uma pessoa, que já é uma coisa complicada, para nós dentistas, para mim dentista de domiciliar, é para mim uma felicidade imensa. A minha mãe do coração, que ele conheceu muito bem, E foi né, paciente, que foi paciente dele, ela dizia sempre pra gente, né, para os meus filhos, né, que elas criou, ela dizia que o passaporte de uma pessoa para o emprego mesmo são os dentes. O que mais brilha meus olhos é isso aqui, ó. É saber que eles estão sorrindo e saber que eu estou fazendo eles sorrirem. Hoje é o dia do dentista, né? Então a gente fica muito feliz de ter um sorriso lindo por causa desses profissionais que cada vez mais, né, aperfeiçoam o seu trabalho e nos fazem feliz, nos fazem dar um sorriso lindo, cuidam dos nossos dentes, né? Então eles merecem todo o amor. Feliz o dia do dentista. Que Deus o abençoe.
Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica.